Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o trânsito de Vênus pelo signo de Escorpião. Antes de a gente começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Julie Marri, sou astróloga, sou formada aqui pela Escola Cláudia Lisboa de Astro, sou astróloga profissionalmente já há mais de 10 anos, leio o mapa de vocês faz muito tempo e é uma imensa honra poder estar aqui na minha escola junto com a minha mestra, com as minhas irmãs que a astrologia me deu, oferecendo para vocês conteúdos de muita qualidade, muita verdade, muita profundidade, que é o que a gente aqui acredita. Bem, se você caiu nesse vídeo é porque você provavelmente está aí pela internet procurando conteúdo de autoconhecimento. É isso que importa, é para isso que a gente está aqui, para se conhecer, para se aprofundar, para se transformar. Aqui no nosso canal a gente tem então vídeos das mais diversas formas de tratar de astrologia. Eu aqui ofereço para vocês, além de outros conteúdos, esse quadro aqui, que é Signos e Rituais, Rituais e Signos, onde eu conto sobre o céu, dou um highlight em algum movimento do céu na semana que está bem potente e sugiro algum tipo de prática, seja ela uma prática de fato bem objetiva ou uma prática interna mais subjetiva, mas o importante é que a gente traz para o campo da ação e da conexão, essa alquimia entre o céu e a terra. Bom, como falei, esse vídeo aqui faz parte do nosso quadro, né? Rituais e Signos, Signos e Rituais. Então você pode seguir acompanhando para entender essa minha forma de falar sobre o céu e trazer uma intuição, né? Uma intenção, um movimento para que vocês possam sentir mais profundamente o que está rolando no céu. Vamos falar então sobre o que está pegando agora, que é um trânsito mega especial, muito importante, muito forte, cheio de charme. A gente teve o ingresso do Sol no signo de Escorpião recentemente, e junto com ele, Vênus ingressou em Escorpião também. E qual é a onda, né? Qual é o barato, assim, desse ingresso de Vênus em Escorpião? A gente tem na astrologia Vênus, nossa deusa Afrodite, como regente de Touro e de Libra. Né? Então são dois signos que são regidos por ela, são dois signos que têm suas energias distribuídas pelo céu através da carruagem de Vênus. E Vênus enquanto Touro, então, é uma energia que se opõe justamente a Escorpião, né? Então a Vênus em Escorpião é ela num território para ela desconhecido, desafiador, mas eu pessoalmente acho que ela se dá muito bem ali e faz muito, muito bem pra gente. Só para deixar claro, esse trânsito ele vai ficar até o dia 16 de novembro, então desde agora que você está vendo o vídeo, até 16 de novembro vai estar a Vênus vibrando uma energia escorpiana no céu. Vênus tem leva mais ou menos 25 dias para fazer, né, cumprir sua missão em cada signo, então a gente está falando desse tempo aí para a gente aproveitar. Então, quando a gente trata da Vênus, quando a gente fala de Vênus, Afrodite, a gente está falando sobre as boas coisas da vida, né, as boas sensações que é possível viver encarnados, né? Vênus é matéria, Vênus é materialidade, Vênus é a possibilidade de a gente desfrutar dos sentidos da nossa matéria principal, que é o nosso corpo. E Vênus, ela tem um aspecto super importante para a gente tratar sobre esse trânsito agora no céu, que ela é essa incrível potência da gente entender que tudo pode e deve ser vivido de maneira que a gente possa nos poupar, nos nutrir, nos manter apesar das circunstâncias. Então não é romantizar processos desafiadores, não é diminuir dores ou diminuir desafios ou diminuir os processos, né, que Escorpião indica, sobretudo, que são os processos de levada de luz na sombra, onde a gente tem que acessar aquilo que a gente está tentando deixar embaixo do tapete, aquilo que a gente não está querendo viver porque é incômodo, porque vai fazer com que a gente tenha que aceitar certas circunstâncias. Mas a verdade é que as circunstâncias escorpianas são as circunstâncias mais naturais da vida, né? Que é a própria impermanência. Então, enquanto Touro e Vênus são energias que preservam, que nutrem, que mantêm, que fazem durabilidade, né? Seja o que for, a matéria em si, diante do cuidado com o nosso corpo, com a nossa nutrição, com o nosso descanso, com o nosso fortalecimento, seja uma caneta que a gente ama, que a gente vai cuidar para que ela possa durar muito, alguém que a gente ama incondicionalmente, tudo isso em algum momento vai ter que passar pelo processo de impermanência. A gente sabe que as coisas têm um fim. Então, a ideia quando Vênus ingressa em Escorpião é lembrar que a gente não deve pensar que é possível sentir menos. A gente vai sentir tudo que a gente sente que em nós já teve chance, ou que ao redor
chance, tempo, e que ao nosso redor também já teve seu tempo, isso é um fato, isso não tem como mudar, e isso dói, porque nós somos seres apegados, nós somos mamíferos, né? Nós somos quentinhos, a gente gosta de cuidar do que é nosso. Mas a lei da vida é a lei da impermanência, as coisas têm que ir para que novas coisas possam chegar, né? A gente tem que manter esse ritmo. Então, quando a Vênus chega em Escorpião, é uma oportunidade gigante que a gente tem para usar a matéria como auxílio dos processos muito subjetivos, né, de entrega para a vida fluir, né? Então, padrões nossos emocionais, que a gente já sabe que a gente mesmo está ali naquela pequena obsessão de viver, né, e de ficar e se manter ali, sendo que não é o que a gente quer colher, não é o que a gente quer postergar, mas de alguma forma a gente não consegue sair daquele processo. Não é fácil mesmo, né, encerrar processos em nós. Não é fácil encerrar um relacionamento, não é fácil encerrar um projeto, não é fácil encerrar. E quando eu digo encerrar, gente, não necessariamente é sobre um fim profundo. A gente pode estar falando de um fim que ressignifica, que recicla, que dá novos sentidos, que dá novos rumos. Quem aqui já não viveu nas suas próprias relações fins e recomeços, diante de uma conversa importante, diante de uma decisão importante? Quem aqui tinha muito afeto e carinho por um projeto, mas percebeu que ele não tinha mais como ser, não tinha mais condições, não tinha mais possibilidades? A gente precisa entender esses trânsitos, literalmente. Então, esse momento que o Sol está em Escorpião no céu, então o que acende dentro da gente é o desejo muito gigantesco, né, de fazer com que a vida se recicle. Por isso que eu digo tanto que Escorpião não é morte, Escorpião é vida, né? Eu sou muito escorpiana, eu tenho Sol em conjunção com Plutão, Escorpião ali, casa 8. Eu entendo muito esse lugar de não romantizar a dor da finitude, mas entendendo que ela é uma potência criativa de vida absurda, que sem isso a gente não segue. Daí então até a analogia que a gente faz do escorpião com a fênix, com a cobra, com a borboleta, né? Que são animais que renascem de si mesmos, que abandonam uma circunstância, uma realidade, para se abrir para uma nova forma de ser e de viver. Então, Escorpião é vida, né? Escorpião é morte porque Escorpião é vida. Escorpião é vida porque Escorpião é morte. Então, como nesse quadro a gente fala muito sobre os ritos, né? Os rituais, as práticas, para a gente poder trazer o céu para a terra, lembrando então que Vênus são as boas sensações, e eu tenho uma relação muito forte com a Vênus em Escorpião porque eu preciso dela, é a ideia de que a gente pode e deve adoçar sim os nossos processos emocionais para nos ajudar a nos manter firmes neles para dar conta da transformação que tem que ser. Então, na verdade, eu não estou falando sobre o que está pegando na sua vida, que está se encerrando pessoalmente, afetivamente, espiritualmente, profissionalmente, socialmente, o que for. Esse trânsito é um trânsito que vale muito a gente entender o que sustenta a gente, o que nutre a gente. Pessoalmente, vou dar exemplos meus. Quem me acompanha sabe que eu sou astróloga, graças a deusa, e eu faço muito uso de aromaterapia e terapia cristalina, né? Eu tenho essa formação com a minha grande mestra, que é a Malu Doc Lobo. Eu tenho uma relação muito forte com a aromaterapia, com os cristais, e eles são matéria, né? O óleo tá ali, dá pra sentir o cheiro, aliás, maravilhoso, dá pra sentir a textura, dá pra sentir o peso do vidrinho do óleo, né? Você ouve o barulhinho dele, o cristal tá na sua mão. Então é uma estrutura, né, que te ajuda a olhar e falar, tá, eu tenho as minhas ferramentas, para me manter no prumo, para me manter no estado de consciência que eu quero. Mas para essa temporada, lembrando até dia 16 de novembro, quando a Vênus vai para Sagitário, aí vai ser outro papo que a gente vai ter, é super importante compreender que, como dizia Dona Emi, a mestra da Cláudia, ou seja, minha avó mestra, né, a mãe astrológica da Cláudia, a avó astrológica de todos nós, que nos formamos com a Cláudia, é uma grande honra poder ser neta dela, nessa linhagem, né, de astrólogos. A Dona Emi dizia que os escorpianos, ou seja, a energia escorpiana, precisa lembrar que para toda cirurgia espiritual já existe anestesia. Aliás, para toda cirurgia existe anestesia. Mas aqui a gente está falando de cirurgias emocionais, energias espirituais, cirurgias espirituais que fazem com que a gente leve luz na sombra, leve consciência no que a gente não quer enxergar, lidar, viver, aprofundar e transformar. Então, poder viver esses processos com o que te estrutura, no meu caso, muitas coisas, meu altar, meus olhos, minha filha, né? Não importa, meus livros, o que é que te estrutura? O que é que te traz a anestesia, no melhor sentido da palavra, que não te faz não viver o processo, mas vivê-lo se poupando? É uma cirurgia.
Pensa só, não é porque a pessoa tomou anestesia que a cirurgia não vai acontecer. Pelo contrário, talvez aconteça até melhor, porque ela vai ficar mais estática, mais calma, né? Literalmente, ela não vai sentir a dor. Então, o que nos poupa? Não no lugar de diminuir o resultado, mas de diminuir o desgaste. Então, enquanto eu levo luz na sombra, enquanto eu vivo meus processos, enquanto eu formo um pacto comigo de resiliência, né, dessa equanimidade que Buda dizia, né, que é estar presente apesar do que chega e do que vai, o que me ajuda a ficar presente no processo, né? Deixando que vá e aceitando tudo o que tem que acontecer para que a coisa se dê, né? Os desafios, a comunicação, a expressão, a coragem. O que te traz coragem para viver isso tudo? Então, Vênus é tudo que a gente pode contar para nos estruturar, para nos nutrir, para nos manter firmes diante de processos subjetivos, né? Em que a gente precisa acessar forças e estados de consciência internos que nem sempre é fácil, mas é aí que está a magia, é aí que estão os tesouros. Então, Vênus em Escorpião, gente, aberta a temporada do prazer como carruagem para as grandes transformações, né? Que a gente possa sim contar com as boas sensações externas para nos manter amparados e nutridos e fortalecidos para viver as muitas mortes e renascimentos que a gente precisa nesse momento para renovar a nossa existência, para renascermos e ressurgirmos como fênix, certo? Sem maiores desgastes, com a oportunidade de viver isso na beleza e na graça de sermos seres encarnados. Então, vamos cuidar, vamos se cuidar, vamos se estruturar para a gente viver melhor esses processos, certo? Amores, como eu contei para vocês, esse vídeo faz parte desse universo que eu amo, que é o céu e os ritos, então signos e rituais, rituais e signos. E esse conteúdo faz parte de uma jornada que a gente propõe aqui dentro da nossa escola, podia chamar de curso, mas prefiro chamar de jornada, que é a Jornada da Heroína, que é o nome que eu dei para esse curso, então, que eu ofereço, que são muitas aulas, em que eu trago para vocês pura astrologia, em sintonia com as deusas Lua, Lilith e Vênus, que é o grande panteão das deusas do céu, que nos ajudam nas nossas transformações, nos nossos processos de tomada de consciência, para a gente ser melhor para nós mesmos, para os outros, amarmos melhor a nós mesmos, para amarmos melhor os outros. Muito ritual, muita prática, muita magia, é daí que saiu esse quadro. Então lá a gente de fato junta céu, terra, alquimia, as ferramentas e faz com que isso se torne um meio da gente levar muito autoconhecimento, não só para a nossa vida, mas para quem está ao nosso entorno, né? Vamos espalhar as nossas sabedorias, vamos nos tornar cada vez mais pessoas em missão de espiritualizar, certo? Então, Vênus em Escorpião, materialização do espírito, espiritualização da matéria, a gente conseguir juntar corpo e alma para os nossos grandes propósitos. Antes do vídeo acabar, continua aqui com a gente, vão vir algumas sugestões de conteúdo para vocês enquanto eu tô me despedindo. Beijo, se curtiu, curte, não curtiu, me conta, comenta, fala comigo, amo ler, estamos juntos, manda para quem se interessa, manda para quem está vivendo o processo de finitude, para essa pessoa lembrar que tudo pode ser vivido com mais prazer. Os resultados serão os mesmos e a gente se poupa um pouquinho mais. Beijo!